de aprender a ficar em silêncio é muito melhor do que sair e contar e opinar tudo às pessoas. Eu sou freira católico, tenho dedicado este 2026 para entender mais e compreender sobre o mundo espiritual e o seu real impacto no nosso mundo físico. Eis aqui algumas dicas para viver sabiamente. No livro de Provérbios existe um versículo que diz: o tolo fala muito e o sábio fica em silêncio. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de Jesus ficando em silêncio. Quem já ouviu a história da mulher prostituta? Um dia, homens juntaram-se numa cidade para condená-la e chamaram Jesus. E nesse mesmo instante, Jesus, sabendo do seu erro, ele não falou nada, não opinou sobre nada, e só disse: vá e fiqueis em silêncio. Por vezes nós queremos ficar aí opinando tudo e falando tudo para as pessoas, mas não é isso que vai nos levar para o melhor caminho. Então, agora vem os passos. Como viver sabiamente. Porque o livro de Provérbios é um dos maiores livros que nos ensina a ficar em silêncio. Porque ficar em silêncio não significa fraqueza, mas sim poder. Sim, ficar em silêncio não significa fraqueza, mas sim poder. Agora vamos para o exemplo de uma parábola que tem a ver com esse tema. Existia um jovem numa aldeia. Mas, antes de tudo, essa parábola não tem base bíblia, mas sim é uma parábola escrita, mas que aplica-se também aos princípios bíblicos. Vamos continuar. Um jovem numa aldeia chamado Eduardo. Sim, foi esse o nome que eu vi ali, Eduardo. Ok, vamos continuar. Ele era tão agressivo, ele gostava de provocar mais as pessoas, insultar também as pessoas, mas eu acho que não tenho toda a parábola completa na cabeça, mas para ser melhor, é melhor resumir, ok. Todo mundo gostava de abusar dele, chegavam, batiam e ele se fazia de fortão, que reagia a tudo aquilo que ele via. Mas até que ele um dia decidiu deixar isso e ficar em silêncio. Ele reagia, claro, ele decidiu ficar em silêncio. Um dia foi para a casa do velhote. Isso tudo foi numa aldeia. Sim, não foi nesse nosso mundo digital. Foi numa aldeia. E foi para a casa desse velhote e ele disse ao velhote: mestre, todo mundo fala mal de mim, insulta-me e provoca-me. E aquele mestre disse o seguinte: pega um copo de água, aliás, pega um copo d'água. Ok, o velhote disse: pega um copo, enche-o com água e anda com o copo, segurando o copo pela aldeia. Anda segurando o copo pela aldeia e fica a focar no olho, mas para mais nada. Ele saiu com esse copo cheio de água. Ele só focou naquele copo. Na aldeia, quando ele passava, várias pessoas o insultavam, o atiravam com pedras, o diziam palavras, mas ele mesmo assim preferiu ignorar e continuar. Ele segurou o copo e continuou. Perdão, arrotei, né? Ok, ele segurou o copo e continuou. E depois de ele fazer tudo isso, ele voltou e disse: mestre, segurei o copo com água. E então agora o que faço? E o mestre, antes dele ir, ele só deixou o copo e disse isso, queria ir. Depois o mestre disse assim: alguém insultou-te? Perguntou: alguém insultou-te? Ele disse: sim, eu fui insultado. Disse: alguém atirou-te com pedra? Ele disse: sim. E depois o mestre perguntou: o que você fez? A questão disso. Ele disse: não fiz nada, apenas foquei no copo, continuei me focando para não derramar água. Você percebeu mais ou menos o que eu quis dizer aqui? Eu acho que você já percebeu. Quando nós nos focamos em dar ouvidos para aquilo que as pessoas dizem, esse aqui é o resumo. Nos focamos em dar ouvido para aquilo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas dizem, nós queremos estar lá e ouvir, a dizer sim, querer saber o que é que ele fala de mim. Nossa vida não vai correr. Não terminei a história. Depois, sabe o que esse jovem fez? Ele seguiu em frente, continuou com o mesmo conselho. Seguiu, mas já não era com o copo d'água. E o foco dele dessa vez foi querer evoluir. Ele evoluiu e as pessoas o insultavam.
Mesmo assim, ele preferiu ficar em silêncio. Às vezes nós queremos sair aí, descarregar tudo, falar tudo, nossas opiniões. Nem tudo que você pensa deve ser tirado para fora. Analisa bem. Nem tudo aquilo que você pensa você tem que dizer. Porque vai te dar muito mal. Então, ele seguiu em frente porque quando nós estamos focados em apenas uma coisa na nossa vida, nós estamos focados em melhorar, não há mais espaço para ninguém. Quando nós estamos focados em Cristo, Cristo é o centro, não há mais espaço para ninguém na vida. Por mais que as pessoas falem, mesmo assim, só Cristo é que será o centro. Então, eu acho que vocês já perceberam qual foi o moral dessa história. Aprenda a ficar em silêncio. Forte abraço.